Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Nós comentamos aqui bastante de procedimentos, de produtos, de ativos, de protocolos de gerenciamento. Mas a grande dúvida também que veio para mim foi as embalagens. Qual que é a melhor escolha na hora de você comprar um produto? Ou será que é só estética? Só você compra pela embalagem, como a gente fala, né? Olhou a embalagem, se encantou pela embalagem e você vai lá e compra o produto. Ou você vai prescrever, ou vai receber uma receita prescrita pelo seu profissional da área da saúde, né? Seu profissional aí que vai atender no meio da estética e vai te prescrever um produto. Qual que é a melhor escolha para sabonete, para a versão gloss labial, ou para a área dos olhos, ou um tônico, e aí vai. Várias opções aqui para você fazer a sua escolha certeira, o seu procedimento, a sua escolha de não ter muita perda de produto, ou a aplicabilidade, rentabilidade, a região que você vai aplicar e muito mais. Então, ó, siga até o final desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre as embalagens hoje. E claro, lembre de compartilhar, de se inscrever no canal e claro, aciona o sininho que você vai receber todas as notificações de vídeos que nós postamos por aqui. Bora lá comigo então? Vamos começar então. Do luxo ao básico? Sim, existem embalagens mais luxuosas, mais incrementadas, ou até mesmo com espelhos e caixas e brilhos, ou até mesmo uma embalagem simples, né? Um pote ou uma bisnaga. Nós temos várias versões, então vai do luxo ao simples. Quando você compra esse produto, claro que essa embalagem ela atrai visualmente, mas ela agrega valor e, consequentemente, preço. E quando vai para o lado da prescrição, da manipulação do magistral, isso também acontece. Você encanta o cliente, né, com o luxo, com a embalagem requentada, né, a embalagem atraente, mas ao mesmo tempo você paga por esse valor. Só que muitas vezes, e você pode ter certeza que você aí do outro lado da tela, assim como eu, a gente compra, a gente agrega valor e paga-se o preço. Hoje também tem embalagens que são refil, né, que algumas empresas fazem refil das embalagens por questões ambientais, por questões de espaço também. Às vezes você quer levar numa viagem, numa frasqueira para viajar, para se deslocar, e às vezes embalagens menores, mais compactas, o refil, elas te ajudam nisso também. Mas lembrando, a gente pode ir do luxo ao simples. Então, quando a gente fala de sabonetes, segue aí que agora eu vou mostrar as embalagens de versões que você pode encontrar para a escolha de sabonetes. Então, quando a gente fala de sabonete, saponificação, higienização da pele, lembrando do nosso estado da nossa pele. O importante é lembrar que o pH da nossa pele é de 4,5 a 5,5, se a gente for falar principalmente da área facial. Então, tem que estar no meio ácido para proteção de micro-organismos, de fatores externos e tudo mais. Então, as versões ideais de sabonetes que a gente encontra é da forma líquida, que pode ser encontrada nesses pumps, assim. Claro que aqui eu tenho uma versão colorida, tá? Mas pode existir também as versões transparentes. Isso também vale em conta as condições do produto que você escolhe, né? Os ativos, compatibilidade, se é fotossensível, a luz, né, a esse produto, por isso que vai encontrar embalagens assim, ou embalagem até mesmo transparentes, tá certo? Ou você também pode encontrar a versão espuma, que é mais agradável ao toque, eu gosto, sou muito fã da versão espuma. Você pode encontrar essa versão agora, que tá vindo com as escovinhas também, aí no caso dessa escovinha, o ideal é mais para uso domiciliar, uso diário em casa. Eu opto mais para indicação, prescrição. E essa escovinha aqui o cliente tem que sempre lavar depois da utilização. Retira, lava, ele é tipo uma textura de silicone, retira, lava e devolve, por questão até mesmo de contaminação. Então aqui nessa versão você consegue fazer o movimento, né, de chacoalhar antes de usar e vai sair a versão espuma. Essa aqui é uma versão transparente, mas que também dá para optar pela versão espuma aqui, só que sem a escovinha também. Tudo que você agrega como acessório, você agrega como valor na embalagem. Essa aqui é a versão pump, tá? Arless, sem o caninho, tá certo? Então, algumas embalagens também vão vir com uma parte inferior aqui, que conforme você vai usando, elas vão subindo com o produto. Isso facilita até mesmo o uso ao final do produto, para você usar do começo ao fim. Então, aqui são algumas versões para sabonete. Ou na forma pump, ou na forma espuma, ou na forma com escovinha. São algumas sugestões para as versões micelares, para versões géis, para a versão
mais líquida, né? Para a versão saponificante, sabonetes, é uma ótima opção. E quando nós falamos então da área dos olhos, a área que é ali a mais delgada, a mais fina que nós temos no nosso corpo, grande vascularização, e a gente precisa um cuidado ideal, um cuidado adequado. E claro, as nossas embalagens são funcionais. Então, por isso, a melhor escolha para a área dos olhos seja na forma assim, ó, que tem um rolon, né, assim, metal, porque daí você já faz o resfriamento do metal ali, ó, só de você fazer esse movimento de massagem, você já melhora a microcirculação. E aí você vai tendo a liberação dos ativos também nessa versão de embalagem. Temos essa outra versão aqui, que é como se fosse uma bisnaga. É uma bisnaga, mas assim, a ponta dela, ela vai sair também produto aqui na ponta dela, uma quantidade ideal. Porque é aí que tá. Se você coloca embalagens, pote, né? Ou até bisnagas maiores, o que acontece, né? Frascos assim, ó, maiores, ou até mesmo bisnagas, né? Você vai ter desperdício muito do produto. E aí a cliente vai falar, não rendeu, né? Ou aplicou demais, ou aplicou de menos. Então, embalagens assim, elas favorecem que você tire a quantidade ideal. Então, tem essa versão assim, que você também pode fazer a massagem e a espalhabilidade. Tem essa versão roll-on que eu mostrei inicialmente. E tem a versão também para quem faz para crescimento de cílios e sobrancelha. Você precisa de algo que também se adapta ali ao processo. Então, muitas das embalagens, essas aqui são mais fáceis, claro, de você encontrar na forma de manipulação, porque aí você vai prescrever direcionado. O que está no mercado industrial é o que está produzido em grande escala. Aí você pode ou não encontrar nessas versões que eu vou mostrar aqui, tranquilo? Então aqui, ó, esse aqui é um pincel. Então aonde que você tem que aplicar quando você quer crescimento? Você deve aplicar na raiz dos cílios, na raiz da sobrancelha, que é onde você quer o estímulo para crescimento. Então por isso que a versão pincel e esse formato bisnaga é super também fácil de aplicar, rentável, né? Facilidade também da cliente manusear e aplicar na região adequada. Então essa aqui é a versão para cílios e sobrancelha, a versão para a área dos olhos, são essas opções que nós temos neste momento. E me diz aí nos comentários, está gostando do vídeo? Então, ó, lembra de comentar, lembra de compartilhar e acionar a notificação, o sininho, que você recebe todas as notificações sempre que eu posto um vídeo por aqui. Maravilha? E claro, você pode dar a sua sugestão de próximos vídeos que você quer ver aqui no canal. Olha só. Então, quando a gente fala em embalagens, para esmalte, mas aqui no caso, se for usado para manipulação, né, para prescrição, a gente usa esse simples, porque é normalmente para colocar fortalecedores, agentes hidratantes para a área das unhas, não é para embelezar, mas sim para tratar. Então a parte aqui de usar o pincel, de usar essa embalagem de esmalte também é muito utilizada na área da prescrição, da manipulação. E no industrial você encontra, mas aí você vai encontrar de diferentes tamanhos e diferentes embalagens, mesmo com pincel, né? Mas aí é mais para embelezar. Alguns podem ser tratamentos, mas a grande parte é para embelezar, para secagem rápida, né? Então a versão para esmalte, a gente tem essa que é a tradicional. E falando também na parte não só dos cosméticos, mas dos nutracêuticos que cresceram muito nesse mercado, né, a parte dos polivitamínicos, a parte da suplementação em out, que a gente fala, que complementa todo o gerenciamento de uma pele, de uma saúde, de um bem-estar, de uma autoestima. Nós temos as cápsulas. Né? As cápsulas a gente tem diversos tamanhos e formatos. Por quê? Porque vai ser ideal para a sua formulação. Nós temos essas aqui que são mais peroladas, para a gente chamar das cápsulas da beleza, onde a gente incorpora ativos que vão melhorar como colágenos, antioxidantes, ou até mesmo para a parte de hidratação, né, corpo de dentro para fora. Então a gente usa as cápsulas peroladas numa embalagem, aí a gente pode colocar numa embalagem transparente, porque daí chama atenção ali a tonalidade das cápsulas da embalagem. Nós temos as cápsulas menorzinhas, porque daí depende da quantidade de conteúdo que tem dentro. Às vezes tem alguns que são bases, ativos,
matérias-primas à base de pó, e às vezes são requer um grande volume, outros pequenos volumes. Nós temos as cápsulas de tapioca, que pode ser utilizada, por exemplo, com vitamina B12, vitamina D, que aí você pode fazer sublingual, quem tem dificuldade da ingestão de cápsulas. Olha só que legal. Você sabia dessa? Então, às vezes você fazer a versão sublingual ou fazer a versão com essas cápsulas, né, de tapioca é uma boa alternativa. Você também tem as cápsulas vegetais, porque daí algumas pessoas têm a questão gastro, né? Então acaba interferindo na acidez gástrica. Então algumas embalagens, né, no caso algumas cápsulas, elas protegem contra essa questão da acidez gástrica. Então as vegetais são muito bem opções aí para você sugestionar na hora da prescrição de cápsulas. E claro, porque as pessoas pensam, é vegetal, então só é para vegano, vegetariano. Não, é para as pessoas também que não sejam, né, nesse nicho de mercado. Mas, como eu falei, da acidez do estômago é uma opção bem favorável, tá certo? E cápsulas transparentes ou cápsulas com cores. Aí depende da farmácia, tem diferentes tipos de cápsulas aí, dependendo também da quantidade de ativos, o que você vai formular. Mas você tem que conhecer e saber que existem diferentes cápsulas também, não apenas aquela tradicional que você sempre compra branquinha, ou amarelinha, ou somente transparente. Não, tem versões peroladas, tapioca, vegetal, olha só, em diferentes tamanhos também. Então vamos lá, falando dos batons, né? A área da hidratação das mucosas, dos lábios. Angelina Jolie? Sim, tem alguns ativos, né, que proporcionam esse volume também. E aí nós falamos de, aqui, embalagens. Então nós temos embalagens bisnagas, né, simples, como é o caso dessa, que vai ter a retirada aqui na ponta, ou você passa direto, né, ou passa com aplicador ou com cotonete, tá? Então essa aqui é uma versão mais simples, mais em conta. Ou as versões mais luxuosas, com espelhos, com essa versão aqui, né, com pincel. Então nós temos versões aí douradas, ou esse tradicional preto, onde nós vamos adicionar aqui os batons, né, os gloss, os hidratantes labiais. Essa é uma ótima opção para a escolha. Normalmente quando a gente escolhe as bases, por exemplo, fitopomada, que é uma textura mais de manteiga, uma textura mais pomada mesmo, um pouquinho mais viscosa, principalmente para pessoas que têm uma desidratação intensa, em virtude de algum efeito colateral de uma medicação, ou por alguma outra situação, mudança climática, e tá com os lábios bem comprometidos, essa versão aqui é mais fácil de você ter, né, o conteúdo na forma de fitopomada, na forma de creme. Essas outras aqui na textura um pouquinho mais, né, loção, uma textura mais fluida, para você ter uma facilidade na retirada e aplicabilidade também. Então essa é a versão para batom, para você estar bela. E claro, você pode até gerar isso aqui, ó, você que é profissional da área aí, ó, pode gerar isso aqui como mimo para o seu cliente, né? Tá chegando a temporada do Dia das Mães, campanhas, né, que você pode conquistar aí seu cliente com um mimo especial no final de ano. Olha só que legal. Você pode criar esse glamour aí e proporcionar para o seu cliente essa hidratação também nessas embalagens. E aí, ó, já lembrou de dar aquele super like e compartilhar o vídeo? Então corre lá, hein, que o vídeo tá fantástico por aqui. Então a gente tá falando um pouquinho sobre as embalagens dos nossos cosméticos, nutracêuticos, porque essa também é uma busca das pessoas. Qual que é a melhor embalagem? Como que é melhor condiciona o meu produto? E aí, claro, aqui eu tô mostrando as embalagens, né, de uma forma, mas claro que pode existir também as caixas, né, que envolve essas embalagens, que a gente fala embalagem primária, embalagem secundária. Então, normalmente no mundo industrial, né, no mercado das indústrias é que tem essas versões junto com uma caixa com as informações. No mundo magistral, na manipulação, acaba sendo assim, somente a embalagem. E aí, quando a gente fala área do cabelo, né, a área do cabelo também, eu tenho que ter uma versão de facilidade de aplicabilidade. Pode ser assim, em conta-gotas, né, dosador, que aí você aplica direto no couro cabeludo, ou também a versão spray, spray direct, né? Esse dropper aqui tem o spray direct, onde ele pode ter uma solução hidroalcoólica, porque daí a hora que você aplicou, né, ali no couro cabeludo, ele já
o próprio álcool já evapora e já absorve rapidamente, não fica gorduroso ou pesado ou pegajoso, tá certo? Então essas aqui são algumas versões para a área de cabelo, o spray direct ou aqui na forma de conta-gotas. E quando a gente fala então em dosadores, quando a gente fala em concentrados, sim, nós temos, né, alguns ativos concentrados, algumas doses, a gente fala de cápsulas, né, ou a gente fala de dosadores ou assim, né, nesse formato, por exemplo, de seringa, onde você, né, faz aqui a abertura, né, nessa área aqui inferior, e na parte aqui você vai tirar, superior, você vai tirar a quantidade que você deseja. E aí você vai usando aos poucos o produto. Então nessa forma dosadora, nessa forma concentrada, ó, dessa seringa, eles fazem nesse formato assim, que são os concentrados. Então altas concentrações, já fala de ativos ali, né? E aí você vira o aplicador e faz a retirada do produto dessa forma aqui, vai subindo. Então essa forma de você adicionar produtos, sabe aqueles concentrados que a gente aplica no cabelo e mistura com cremes, com shampoos, ou aqui as máscaras que a gente mistura com também combinados concentrados para potencializar resultados? Então aqui é uma sugestão, ou na forma de seringa, ou na forma dosadora. Às vezes você encontra também conta-gotas pequenininhos, que aí são os droppers, que você pode colocar esses concentrados. Usar individualmente ou usar associado a algum outro procedimento. E aí, tá gostando? Espero que sim, hein? Depois me conta aí nos comentários e lembra de compartilhar. E aí, agora vamos falar dos tônicos, dos fluidos, das águas termais. Então a gente pode encontrar em embalagens assim, na forma aerosol, certo? Normalmente essas versões aerosóis você vai encontrar só na forma industrial, como é o caso desse. Ou você pode encontrar na forma spray, spray nesse formato ou spray nesse formato, né, de embalagem. Ou essa embalagem um pouquinho mais simples, né, mas que você vai virar naqueles discos de algodão para aplicar na sua pele. Então o produto está aqui, como falei, água termal, água micelar, ou também tônicos, né, adstringentes, antioxidantes, está aqui o tônico. Você coloca sobre o algodão, aqueles em disco, e vai aplicar sobre a pele. Então essa é a versão para tônicos, essas 4 versões aqui que eu mostrei, né? 3, aerosol, spray ou direto, né? E aí, claro, a gente tem alguns produtos que pode ter incompatibilidade ou não pode estar constante ali em base hidro, né? Em constante contato com a água, ou bases que tenham água porque oxida, né? Desintegra, não tem a sua funcionalidade. Então hoje já existem embalagens duo, que a gente chama. Então aqui no caso dessa embalagem, tá conseguindo ver? Você tem 2 caninhos. Um sai um produto, do outro lado sai outro produto. Então você pode ter essa questão de 2 composições aqui, uma complementa a outra, uma hora você aplica um, depois você aplica o outro, e depois faz a mescla sobre a sua face, onde você for aplicar. Ou existe também de você carregar desse lado facial, facial diurno, facial noturno, também tem essa opção. Então essa aqui é uma das embalagens que dá para fazer isso. Essa aqui é a outra embalagem que dá para fazer isso também, ó. Ela tem 2 entradas. Então esse lado e este lado. Então ela é separada aqui dentro. E aí você põe um produto para esse lado, esse outro produto para esse outro lado. Então ela é mais fácil muitas vezes até de carregar. Mas lembrando que quanto mais sofisticada é a embalagem, tem seu custo também, né, dentro da embalagem. E aí nós temos a embalagem assim. Eu gosto, adoro essa embalagem aqui, ó. Dependendo do produto, ó, você consegue, ó, né, apertar e ele vai sair a quantidade ali, né, de um pump para você aplicar. Esse aqui é legal também para produtos que oxidam com facilidade, ou, né, porque você abre e fecha o pote, às vezes, né, a parte do oxigênio do ar. Então, tudo isso pode interferir na formulação. E lembrando que a gente vai falar nos próximos vídeos aí, então acompanhem, porque nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho de bases, a gente vai falar um pouquinho de diferenciais de produto cosmético industrial, produto cosmético manipulado. Quais são as diferenciais que nós temos dentro desse mercado?
Então lembre que nos próximos vídeos vai ter sobre esse assunto, hein? Então acompanhe de pertinho por aqui. E aí, ó, estamos chegando ao fim da nossa mesa aqui das embalagens. Então a gente falou que a gente pode ir do luxo ao simples. Aqui essas versões, seja essa na forma, né, de pote ou essa na forma de frasco. Você pode encontrar frascos em embalagens, né, de pote com todo o glamour, assim. Aí você pode até fazer um parzinho perfeito, legal. Ou potes assim, transparentes, ou com cor, às vezes vem com uma espátula junto para você tirar, ou essa versão mais simples, ou até mesmo na forma de bisnaga, né? A bisnaga é a mais em conta, eu falo, a mais barata é da forma bisnaga. Aqui eu estou mostrando a bisnaga pequenininha, mas tem diversos tamanhos, né, de formato de bisnaga. Depende se é para corporal, se é para facial, quantidade de ativos, de produtos. As bases que nós encontramos no mercado, como eu falei, logo nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre as bases, gel creme, creme, manteigas, que mais que nós temos? Sérum, gel. Qual que é a melhor versão? E a embalagem mais ideal para você ter aí a retirada do produto, a utilização do produto de uma forma adequada. Então não é só questão de luxo ou simples, mas é questão de funcionalidade. Porque não adianta você colocar um sérum nessa embalagem aqui, a hora que você for abrir, né, e retirar, como é que você vai tirar o sérum daqui? Escorrega, desliza, você não consegue tirar do pote. Se você encontrar numa versão frasco assim, ou dropper conta-gotas, ou dropper que você faz aqui, ó, o giro, tá vendo que legal? Esse dropper aqui eu gosto também, ó. Que aí você tira o produto dessa forma aqui, certo? Então essa aqui é uma embalagem mais luxuosa para o sérum, que é a versão dropper, né, com esse botão. E esse aqui é o dropper conta-gotas normal. Então você, de acordo com a textura do produto, creme, gel creme, ou sérum, ou gel, você vai ter uma funcionalidade também dentro das embalagens. Lembre sempre disso. E para finalizar, nós temos esses aqui, ó, esses frascos aqui. Ou transparente, como eu falei, com airless, que a gente chama, que conforme você vai utilizando, ele vai subindo e você vai usando até o final. Ou da forma assim, fechada, né, não transparente, porque tem alguns ativos que são fotossensibilizantes. Então, essa é a proteção que nós temos dos nossos produtos. E claro, você também pode encontrar desses droppers aqui, aquela versão xarope, sabe aquela versão âmbar? Também você pode encontrar nesse formato. São opções que a gente encontra aí no mercado de embalagens. Aqui eu mostrei algumas mais tradicionais e mais utilizadas no mercado magistral. Algumas delas você encontra no mercado industrial também. Então tudo isso, né, para você saber a melhor escolha, saber que isso agrega valor, agrega preço, mas também a funcionalidade de acordo com a área que você quer aplicar do produto, dos ativos, das bases que estão incorporadas nesse cosméticos. Gostou? Quer saber um pouco mais? Então lembre sempre de compartilhar, de dar aquele super like e, claro, acionar as notificações. Te vejo no próximo vídeo.